Um príncipe mantido como escravo e uma relação que nasce a partir do poder, controle e humilhação. Agora imagina ser traído por quem deveria te amar e ser obrigado a confiar sua vida em alguém que tem todos os motivos para te odiar. O livro de hoje tem guerra, vingança e um amor que definitivamente não deveria existir. Olá, eu sou Priscila e hoje nós vamos falar da trilogia Príncipe Cativo da autora C.S. Beckett. C.S. Beckett é uma autora australiana nascida em Melbourne e hoje ela é um dos nomes mais relevantes da fantasia queer contemporânea. Ela ficou conhecida por tramas marcadas por intrigas políticas de alto risco, dinâmicas complexas de poder e personagens muito bem construídos. A trilogia Príncipe Cativo é sua obra de estreia, e ainda hoje é o seu trabalho mais conhecido. Essa história começou como uma ficção seriada, publicada de graça, capítulo por capítulo, no Live Journal. E foi nesse formato gratuito e online que ela viralizou, chamou a atenção do mercado editorial e foi comprada pela Penguin Random House. A escrita de Beckett ela é marcada por personagens psicologicamente complexos e cinzentos, onde a moralidade, lealdade e sobrevivência são testados o tempo todo. A trilogia Príncipe Cativo conta a história de Damen, que é o herdeiro legítimo de Aquielos e um dos maiores heróis de guerra, conhecido por sua força e lealdade pelo seu povo. Mas, após a morte do rei, ele é traído por seu próprio meio-irmão Castor, com a ajuda da mulher que Damen amava, Jocasta. Após essa traição, ele é enviado como escravo para o reino rival de Vere. Para evitar uma guerra aberta, Damen é forçado a viver sob uma nova identidade, a de um escravo de prazer oferecido ao príncipe herdeiro Laurent. O destino desse homem não podia ter escolhido dono pior para ele. Foi Damen quem matou o irmão mais velho do Laurent em batalha, alguns anos antes. Agora Laurent tem em suas mãos o homem que mais odeia no mundo, sem saber quem ele é realmente. Frio, inteligente e profundamente estratégico, Laurent vive cercado por intrigas e desconfiança dentro da própria corte. Ameaçado por inimigos que aguardam qualquer sinal de fraqueza para tomar o trono. Damen, por sua vez, precisa esconder sua identidade enquanto tenta sobreviver em um ambiente onde qualquer revelação pode significar a sua morte. O que começa como uma relação marcada por dominação, suspeita e sobrevivência forçada se transforma aos poucos em uma aliança instável entre os dois, que compartilham mais do que gostariam de admitir. Ambos são peças em um jogo político maior, onde confiança é uma forma de risco e sobrevivência depende de escolhas impossíveis. Damen é, antes de qualquer coisa, um soldado. Isso aparece em absolutamente tudo que ele faz. Quando o golpe de Estado acontece e ele perde o trono, ele não se desespera. Ele começa a observar de forma calculada para sobreviver. E em Vere acontece exatamente a mesma coisa. Mesmo reduzido à condição de escravo, ele continua pensando como comandante, analisando os soldados, analisando o seu inimigo, memorizando rotas, entendendo a estrutura do palácio, mapeando o poder, quem detém o poder. Até o próprio Laurent se torna para ele um problema a ser estudado antes de ser enfrentado. Essa capacidade de adaptação revela alguém que aprendeu na guerra que sobreviver depende muito mais de disciplina do que de força. E isso explica como ele suporta toda a violência do primeiro livro. Não porque a dor não exista, é claro que ela existe.
mas porque um soldado, ele é treinado para continuar mesmo enquanto dói. Damen, ele foi preparado para resistir ao medo, à humilhação e à tortura, sem deixar elas ditarem as suas escolhas. Ao longo da trilogia, outra coisa vai ficando cada vez mais clara: a ética dele. Damen é profundamente leal às pessoas em quem acredita e seria quase incapaz de abandonar os próprios princípios. Só que existe uma contradição fascinante nesse personagem. No campo de batalha, ele enxerga tudo. Ele é estrategista, atento, difícil de enganar, mas no campo emocional, ele é muito vulnerável. A relação dele com a Jocaste prova muito isso. Ela consegue manipular ele justamente entendendo as emoções que ele sente. E depois que a gente conhece esse passado, nasce um medo constante. Será que o Laurent vai conseguir a mesma coisa? Talvez essa seja a maior fonte de tensão da trilogia inteira. Porque quando o assunto é guerra, estratégia, resistência física, a gente confia plenamente no Damen. Mas quando o assunto é amor, afeto e confiança, ele deixa de ser comandante e ele volta a ser apenas um ser humano. E para ele, uma traição fere muito mais profundamente do que qualquer chibatada. Só que se o Damen é um personagem que se revela logo nas primeiras páginas, onde a gente já entende o código moral dele, a disciplina, a vulnerabilidade emocional, o Laurent é exatamente o oposto. Ele é um quebra-cabeça. Frio, calculista, manipulador. Laurent nunca ataca de frente. Ele não é um leão que vai rugir antes do bote. Ele é uma víbora. Observa em silêncio, espera o momento certo e só então ele desfere o golpe. É impossível não desconfiar do Laurent. A própria imagem que ele projeta nos lembra muito a Jocasta. Duas pessoas extremamente inteligentes, capazes de manipular qualquer situação. E justamente porque a gente já viu o Damen ser destruído emocionalmente por uma manipuladora, eu passei boa parte da trilogia esperando que o Laurent fizesse exatamente a mesma coisa. Só que pouco a pouco, essa imagem começa a rachar. E o mais interessante é que essa mudança acontece pelos olhos do próprio Damen. Ele começa a enxergar por trás daquela crueldade alguém que também foi moldado pela violência. Um príncipe que perdeu o pai e o irmão na mesma guerra, cresceu sob a tutela de um tio disposto a destruí-lo politicamente e que aprendeu desde muito cedo que demonstrar qualquer fraqueza podia custar a vida dele. Então, a frieza deixa de parecer sua maldade. Ela passa a parecer também uma estratégia de sobrevivência. Mas tem um detalhe importante. A trilogia nunca tenta convencer a gente de que o Laurent é uma boa pessoa. Ele é cruel. E quando decide que alguém é inimigo, ele não sente remorso nenhum em manipular, humilhar e destruir essa pessoa. Essa crueldade faz parte de quem ele é e continua presente até o último livro. O que muda não é o Laurent. O que muda é a nossa compreensão sobre para quem essa crueldade é direcionada. No início, ele parece incapaz de confiar ou criar qualquer vínculo verdadeiro. Um homem completamente frio. Só que aos poucos eu percebo que o Laurent não é incapaz de amar. Ele é incapaz de amar pessoas em quem ele não pode confiar. E isso faz sentido. Ele cresce cercado de traições, interesses políticos, gente que deseja a sua queda o tempo todo. A frieza era o preço para continuar vivo. E por isso que a relação entre os dois muda tão lentamente. O Laurent não entrega confiança com facilidade.
Mas conforme ele conhece a inteligência, a lealdade e a capacidade estratégica do Damen, começa a tratá-lo como alguém indispensável. Primeiro como aliado, depois como igual. E é nesse momento que a gente entende que o Laurent não está se transformando em outra pessoa. A gente é que está finalmente entendendo quem ele sempre foi. É justamente essa lealdade que vai construir a base de tudo o que vem depois. Porque o mais interessante dessa história é que o amor não é o primeiro elo entre Dami e Laurent. Antes de existir um romance, existe o respeito. Antes de existir a confiança, existe o reconhecimento. Dami e Laurent são inimigos. Eles foram criados em reinos rivais. Eles cresceram ouvindo que um dia precisariam destruir um ao outro. Mas existe algo que os dois reconhecem quase de imediato um no outro. Ambos nasceram para governar. Os dois carregam um senso de responsabilidade que quase ninguém ao redor deles possui. Damen entende a dor do Laurent de um jeito que mais ninguém consegue entender. Ele sabe o que é perder um reino. Ele sabe o que é ver um golpe de Estado destruir tudo aquilo para que você foi construído e preparado a vida inteira. Quando ele percebe que o Laurent está caminhando para essa mesma tragédia, ele não consegue simplesmente assistir tudo aquilo sem fazer nada. E a gente ainda tem outra camada. Damen sabe que suportou a própria queda porque ele foi treinado e preparado para ser um guerreiro. O corpo dele foi construído para guerra, para dor, para resistência. Já o Laurent, por outro lado, sempre sobreviveu usando a inteligência. Se o tio regente tomasse o poder, Damen sabe exatamente o que ia acontecer com Laurent. E talvez seja justamente por isso que ele escolhe proteger o Laurent. Não porque ele seja uma boa pessoa, mas porque ninguém merece passar pelo que ele próprio estava passando. Mas, por outro lado, o Laurent também começa a enxergar algo raro no Damen. Alguém absolutamente transparente. O Damen não sabe manipular as pessoas. Ele não esconde quando está indignado. Ele não finge sentimento e não faz promessas que não pretende cumprir. Se ele diz que vai lutar ao seu lado, ele luta. Se discorda de uma decisão, ele mostra isto na hora. Para alguém que cresceu cercado de mentiras, conspirações e traições, essa previsibilidade é quase desconcertante. O Laurent talvez nem compreenda completamente quem o Damen é. Mas ele compreende uma coisa fundamental. A palavra dele tem valor. E é isso que torna essa aliança possível. Ela não nasceu do afeto. Ela nasce do reconhecimento de que, apesar de seguirem caminhos completamente diferentes, os dois possuem um código que nunca abandonam. Damen jamais quebraria uma promessa. O Laurent jamais deixaria de cumprir um compromisso assumido. Os códigos morais dos dois são totalmente diferentes, mas ambos são inabaláveis. E no meio de um mundo construído sobre mentiras e interesses políticos, esse acaba sendo a única base sólida sobre a qual os dois conseguem construir confiança. É dentro dessa confiança que nasce uma pergunta que ficou na minha cabeça durante a leitura, que foi o seguinte: Damen é realmente um herói extraordinário ou ele só parece extraordinário porque a gente está vendo Laurent? Normalmente a gente enxerga o Damen como um personagem que salva o Laurent, mas será que é só isso? Ou será que o Laurent também salva o Damen? Antes de conhecer ele, o Damen via o mundo de um jeito muito preto e branco. Existiam os aliados e os inimigos, honra e desonra, certo e errado. O Laurent desmonta essa visão.
Ele obriga meio que o Damen a perceber que existem pessoas que fazem coisas moralmente questionáveis simplesmente porque nunca tiveram outra forma de sobreviver. Ao mesmo tempo, o Laurent também passa a enxergar muito pelos olhos do Damen. Pela primeira vez, ele encontra alguém cuja palavra vale mais do que qualquer estratégia política. No fim, talvez nenhum dos dois seja o herói da história. Talvez um seja o espelho do outro. Damen lembra Laurent de quem ele poderia ter sido se ele tivesse crescido num ambiente menos violento. E o Laurent, ele mostra para o Damen quem ele próprio poderia ter se tornado se tivesse vivido cercado pelas mesmas perdas, abusos e manipulações. É exatamente por isso que a relação entre os dois funciona tão bem. Eles não se completam porque são opostos. Eles se completam porque cada um revela ao outro uma versão de si mesmo que nunca teve a chance de existir. E é justamente esse jogo de espelhos que fica ainda mais evidente num diálogo bem específico da trilogia. Talvez o que resuma tudo o que a Beckett construiu até aquele momento. O encontro incrível entre Laurent e Jocaste. É quase como assistir a duas víboras se encarando. Os dois são inteligentes, os dois manipulam, os dois escondam as verdadeiras intenções atrás de palavras cuidadosamente escolhidas. Mas será que eles realmente são iguais? Durante boa parte da história, eu enxergava a Jocaste como a grande traidora, a mulher que entregou o Damen ao reino inimigo, que escolheu outro rei, que destruiu o homem que dizia amar. Só que, quando todas as peças finalmente se encaixam, essa leitura ela começa a balançar. A gente descobre que foi ela quem sugeriu enviar o Damen para Vere como escravo. Não porque desejava ver ele sofrer, mas porque acreditava que aquela era a única forma de manter o Damen vivo. Diante de um golpe de Estado em que ela não tinha força política nem militar para impedir, só restava tentar salvar a vida do homem que amava da única maneira que ela podia. E é exatamente aqui que Laurent faz a leitura que o Damen nunca conseguiu fazer. Porque o Damen estava ferido demais. Para ele, só existia traição. Já o Laurent, por outro lado, enxerga a estratégia por trás das atitudes da Jocaste. Ele percebe que ela fez uma escolha impossível. Ela sacrificou a própria imagem diante do Damen para preservar a vida dele. Isso não significa que ela estava certa. Significa só que, naquele momento, ela acreditava não haver outra saída. É por isso que esse diálogo entre os dois é tão fascinante. A gente não está vendo um manipulador confrontando uma manipuladora. A gente está vendo duas pessoas que entendem exatamente o preço que a manipulação pode cobrar. Que sobreviver, às vezes, exige tomar decisões que fazem você parecer um monstro aos olhos de quem você mais ama. Só que existe uma diferença importante entre eles. A Jocaste sempre jogou com as poucas cartas que ela tinha. Como mulher dentro daquele sistema político, o poder dela era extremamente limitado. Ela não podia vencer uma guerra, ela não podia enfrentar um usurpador, ela não podia comandar um exército, ela só podia influenciar as pessoas. A manipulação era a única arma que ela tinha. Já o Laurent, ele também manipula, mas ele ocupa outra posição no tabuleiro. Ele nasceu para governar. A estratégia dele não existe só para sobreviver. A estratégia dele também serve para proteger um reino inteiro. É exatamente por isso que o embate dos dois é tão brilhante. Laurent é talvez a única pessoa capaz de compreender o sacrifício da Jocaste. E ao mesmo tempo é também quem deixa claro que esse sacrifício teve um custo enorme. Porque ela conseguiu salvar o corpo do Damen, mas quase destruiu aquilo que existia de mais importante nele. Se existe uma coisa que a gente aprende sobre o Damen ao longo da trilogia, é que ele suporta a dor física como poucas pessoas. O que ele não suporta é a traição.
Uma chibatada nunca foi capaz de quebrar ele, mas acreditar que a mulher que ele amava o tinha vendido ao inimigo, quase conseguiu. No fim, esse confronto entre Laurent e Jocaste obriga a gente a abandonar uma leitura confortável de heróis e vilões. A trilogia mostra que, na política e na guerra, nem sempre as pessoas fazem o bem ou o mal. Às vezes elas só escolhem entre duas tragédias, aquelas que elas acreditam ser a menos devastadora. E é pensando nessas escolhas impossíveis que talvez valha voltar a uma pergunta sobre o Laurent. O que acontece com uma pessoa quando ela passa a vida inteira só sobrevivendo? O Laurent é um personagem que nunca teve o privilégio da ingenuidade. Desde criança, ele aprendeu que qualquer demonstração de fraqueza podia ser usada contra ele. O próprio corpo dele deixou de ser um lugar seguro. A família dele deixou de ser um lugar seguro. O palácio não era mais seguro. Quando a violência deixa de ser um acontecimento e passa a ser uma rotina, ela muda completamente a forma como você enxerga o mundo. O Laurent, ele não esperava a bondade das pessoas, ele esperava ameaça. E quando você vive assim por tempo suficiente, antecipar o ataque deixa de ser crueldade e passa a ser um instinto. E é só entendendo isso que a revelação sobre a infância dele ganha o peso que merece. Até aquele momento, vários comportamentos já parecem meio que estranhos. A forma como ele evita intimidade, como ele reage aos avanços do Damen, como os próprios soldados o veem como um homem incapaz de desejar alguém. Os indícios sempre estiveram ali. E quando a gente finalmente descobre, pelas palavras do próprio regente, o que o Laurent sofreu na infância, toda a construção do personagem ganha outro significado. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. O homem que parecia ser só cruel se revela alguém que construiu uma armadura tão eficiente que ele engana não só os inimigos dele, mas também a gente que está lendo. E é aí que a autora faz o movimento mais interessante da obra. Ela não pede que a gente esqueça tudo o que o Laurent fez. Ela pede que a gente entenda por que ele se tornou essa pessoa. É por isso que a gente não tem um capítulo de redenção do Laurent. A autora nunca transforma o Laurent num personagem curado. O trauma não desaparece só porque alguém se apaixonou por você. Mas existe uma coisa que essa trama não consegue apagar, é a capacidade de o Laurent ser tão absolutamente leal quanto o Damen. Depois de 3 livros, vendo Damen colocar a própria vida em risco pelo Laurent, a autora ela inverte completamente a dinâmica. Quando o Laurent, no fim do 3º livro, escolhe se entregar ao regente para salvar a vida do Damen, fica muito claro que a lealdade entre os dois deixou de ser unilateral. A gente percebe que os dois amam com a mesma intensidade. A diferença é que o Damen sempre teve pessoas pelas quais valia a pena lutar. O Laurent passou quase toda a vida cercada de gente que não merecia nem a confiança e nem a lealdade dele. Essa pode ser a maior mudança que ele vive. Pela primeira vez, ele encontra alguém que não exige que ele baixe a guarda para ser amado. O Damen aprende a amar justamente a pessoa que aquela armadura protege. E isso traz para a gente a mensagem mais bonita da trilogia inteira. Algumas pessoas não precisam que seus traumas sejam apagados. Elas precisam simplesmente encontrar um lugar onde elas finalmente possam mais do que sobreviver, onde elas possam viver. Essa trilogia me marcou muito exatamente porque ela nunca me deixou ficar confortável nas certezas. Quando eu terminei o 1º livro, eu continuei a história porque eu queria saber quem ganharia aquela guerra. Eu continuei porque eu precisava entender como aqueles 2 homens poderiam algum dia se apaixonar. E é exatamente isso que diferencia Príncipe Cativo de outros romances enemies to lovers por aqui. Aqui o ódio não nasce de um mal-entendido.
Ele não nasce de uma rivalidade infantil ou juvenil. Ele não nasce de duas pessoas que só precisam, no fim das contas, sentar e conversar. A gente está falando de dois príncipes criados para acreditar que o outro reino era inimigo, de um homem que matou o irmão do outro em batalha, de uma história construída sobre guerra, sangue e décadas de rivalidade entre os dois povos. Quando o primeiro livro termina, a pergunta não é quando eles vão ficar juntos. A pergunta é como que isso pode virar amor? E a resposta começa a aparecer no segundo livro. E é ali que Beckett expande completamente a história. O romance ele deixa de ser o centro da narrativa e ele passa a dividir espaço com uma intriga política extremamente bem construída. Junto com Damen, a gente chega em Varys sem entender as regras daquele jogo. E pouco a pouco vai descobrindo quem realmente move aquelas peças. Quem manipula quem? E quem são de fato os grandes vilões daquela história. Cada nova revelação muda a forma como eu enxergava os personagens. Sabe, cada nova camada torna aquele romance mais improvável. E exatamente por isso, mais convincente. É muito fácil encontrar trilogias hoje que parecem ter 3 livros só porque a história precisava render mais páginas. Esse não é o caso de Príncipe Cativo. Cada livro cumpre uma função narrativa muito clara. O primeiro constrói o conflito. O segundo desmonta tudo aquilo que você acreditava saber. E o terceiro entrega as consequências de toda aquela escolha. Se essa fosse só a história de um homem escondendo sua identidade até ser descoberto, provavelmente seria um romance interessante, mas totalmente esquecível. Essa trilogia ela escolhe um caminho muito mais difícil e muito mais inteligente também, porque em um momento a gente entende que essa revelação não era sobre o que o Laurent ainda não sabia, era sobre o que ele escolheu fazer com o que ele já sabia. É por isso que a cena em que o Laurent finalmente chama o Damianos pelo nome tem tanto peso. Não é só o nome, é o reconhecimento de toda a jornada que os dois fizeram para chegar até ali. No fim, Príncipe Cativo ele não conquistou meu coração porque ele conta um romance entre inimigos. Ele conquistou porque mostra que a confiança não nasce do amor. Ele nasce da convivência, do respeito e das escolhas diárias de continuar ao lado de alguém, mesmo quando seria muito mais fácil tratar ele como inimigo. E quando o amor finalmente acontece, ele não parece um prêmio da história. Ele parece a única consequência possível de todo o que aqueles dois viveram juntos. E antes de terminar, eu quero te deixar um convite. Se você gostou dessa discussão, Príncipe Cativo também virou o episódio do podcast O Verso do Espelho, disponível no Spotify. Mas em vez da gente falar da história, coisa que a gente já fez aqui, a gente parte com uma pergunta que essa trilogia me fez pensar enquanto eu lia. Por que a gente usa tropes literários para definir a qualidade de um livro? Por que basta dizer que uma história é uma obra enemies to lovers para muita gente assumir que ela é rasa, previsível ou mal escrita? Será que um trope determina a profundidade de uma história? Ou será que ele só é uma ferramenta narrativa e o que realmente importa é a forma como o autor usa ela? É essa conversa que a gente continua no podcast. Então, se você também gosta de pensar sobre a literatura para além da história, eu espero você por lá. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.